Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses e vocês estão assistindo mais um Uli Talks, que é o pior programa de humor da esquerda na internet, né? Se eu fosse de direita, talvez eu estaria ganhando rios de dinheiro aí já com esse humor horrível, né? Mas infelizmente eu sou de esquerda, né? Então ficou um pouquinho mais difícil a gente conseguir alguma dignidade aí financeira na internet. Bom, no episódio de hoje, né, tem muito tema para falar, como sempre, né, desde esse golpe institucional aí de 2016, que tirou a Dilma do poder para colocar o Temer, né, esse maravilhoso presidente aí que a gente teve. E a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre por que é preciso perder as esperanças no reformismo, né? Porque é preciso perder as esperanças, né, no lulismo, no caso, né, em acreditar aí que eleger o Lula, por exemplo, seria uma boa alternativa para o Brasil. É claro que entre Lula e o nazista Bolsonaro é bastante óbvio, né, que a gente tem que escolher o Lula, não com nenhum tipo de alegria, né, mas enfim. E por que a gente não pode ficar tão felizinho assim quanto boa parte da esquerda quis induzir a gente a pensar, né? Por que a gente não pode ficar tão felizinho aí com a vitória do Lula, né? Como se fazer o L bastasse para conter o avanço do nazismo no país, por exemplo, né? Então, vamos lá. A gente vai pegar aí algumas das notícias recentes aí, né? Para trazer argumentos para convencer quem é reformista, né, quem acredita que reformas podem tornar esse mundo capitalista um lugar decente, né, para fazer essas pessoas perceberem que elas têm que virar revolucionárias, né, que não basta acreditar que as instituições vão fazer alguma coisa, que o STF vai prender nazista aí o suficiente, né, para conseguir conter esse avanço do reacionarismo na sociedade, né. Então, vamos lá. Arcabouço fiscal, né, aprovado essa semana. Eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas basicamente é um novo teto de gastos, né? Teto de gastos aí, a PEC 95, né, emenda constitucional 95, a PEC do fim do mundo, né, que limitava aí por 20 anos, quando foi aprovada no governo Temer, esses gastos básicos, né, que o Estado brasileiro precisa fazer, que na verdade são investimentos, muitos dos gastos, né? Gastos em educação, em saúde. Curiosamente, os gastos que ficaram de fora desse teto de gastos foi o envio de basicamente metade do nosso orçamento, às vezes mais, às vezes menos, né? Metade do que deveria ser patrimônio dos brasileiros para pagar a dívida pública. A dívida pública é um mecanismo aí de roubar dinheiro da maioria da população, né? As pessoas ficam aí muito irritadas aí que não gostam de pagar imposto e tal, né? É engraçado que essas pessoas não entendem, né? Muitas vezes que o imposto vai para banco, para banqueiro, né? Para quem já é completamente podre de rico, para grandes acionistas aí do mercado financeiro, né? Poucas pessoas pobres, né, têm ações, né, da dívida pública e ainda mais de uma forma relevante, né, que possam fazer alguma influência aí no mercado de ações, que é um ótimo sistema de lavar dinheiro, né, no mundo inteiro, basicamente. Então, a gente sabe aí que esse limite dos gastos públicos do Estado brasileiro, feito para pagar a dívida pública, para garantir o tal do superávit primário, né? É, a gente sabe que isso é criminoso, né? A gente vê os efeitos práticos dessas reformas que passaram no governo Temer, a gente vê os efeitos práticos em estatísticas, por exemplo, aí mostrando quedas em índices sociais importantes, né? E frente a tanto absurdo, né?
desse arcabouço, desse teto de gastos, parte da esquerda aí aparentemente decidiu que seria uma boa ideia amenizar um pouquinho esse pacote aí de ataque do governo Temer, e aí foi criado o tal do arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal, na verdade, ele não sei se necessariamente é um teto de gastos melhorado, né? Boa parte da esquerda comemorou aí que parte do investimento da educação ficou de fora desse novo arcabouço, né? O que é curioso, né? Porque continua sendo uma derrota gigantesca da esquerda e é extremamente desmoralizante, né? Que o teto de gastos do Temer, do Bolsonaro, continue no governo Lula, agora com um nome um pouquinho diferente para parecer que é mais aceitável, né? Para confundir a própria classe trabalhadora que em 2017, por exemplo, fez uma greve geral contra os ataques do Temer, né? No dia 28 de abril, né, de 2017 aí. Então, parece que toda aquela luta, né, foi canalizada para quê? Para o petismo aí reconstruir o país, né, a base de acordo aí com gente da direita, né, com base em que exatamente reconstruir esse país? E reconstruir o quê, né? O Brasil sempre foi uma barbárie capitalista, né? Esse país sempre foi dominado pelo imperialismo, né? Desde que a gente é uma república aí, né? A gente foi um império, um dos últimos impérios aí do continente, pelo menos, né? Um dos últimos lugares do mundo também aí, o último do continente a abolir a escravidão, né? Então a gente já tem um histórico extremamente sanguinário e eu não sei o que as pessoas querem manter, né, no Brasil. Eu não sei exatamente as pessoas querem manter o quê? Essa fome estrutural no país que alimenta o mundo todo, né? Chamam a gente de celeiro do mundo, mas na prática a nossa população está aí aos milhões, milhões, né, dezenas de milhões aí em situação de insegurança alimentar, passando fome, né, e tantos outros milhões, 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 milhões em insegurança alimentar, com algum nível de insegurança alimentar, né, ainda mais aí depois desse governo Bolsonaro, esse governo aí multigenocida também, né, que felizmente não conseguiu dar o golpe que tanto queria dar, né, que o Bolsonaro sempre deixou bem evidente que queria dar, vários membros aí do governo, inclusive das altas patentes das Forças Armadas, também parece que faziam questão de deixar isso bem claro, né, por alguma razão. Então, é bem curioso, né, como essa pauta aí que a esquerda lutou tanto, né, contra o teto de gastos, de repente foi atenuada, né, e agora parte da esquerda aí foi domesticada pelo petismo novamente, agora que o petismo está no poder, né, está fazendo as esquerdas aí reclamarem bem menos, né, e mesmo quando reclamam, acham que o governo federal de fato vai resolver alguma coisa, né, então é bem complicado esse adestramento aí, né, que está sendo feito. E vale dizer também, né, que não é exatamente uma vitória você tirar parte do que iria para a educação, né, que ficaria dentro do teto de gastos, e deixar isso fora do teto de gastos. É claro que é importante, né, uma micro vitória, né, que é uma micro vitória que vai fazer muita diferença, né, a questão aí do Fundeb, por exemplo, de outros recursos aí para a educação, mas a educação continua extremamente precária no governo Lula, né? Tem uma série de problemas aí, e o governo Lula também não é o único governo que está dado, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo Tarcísio, né? Bolsonazista, né? Um governo aí extremamente autoritário, passando vários ataques na educação, que o governo federal também não vai ter a menor disposição de combater, né? Mesmo quando são muitos absurdos aí cometidos, né? Quem acompanha aí o Litalks, ou a programação do canal, aí já deve ter visto bastante das discussões sobre as lutas na educação no nosso país nesse último período. Então, eu não queria me estender muito, eu acabei me estendendo, mas é importante a gente perceber que um dos principais motivos da gente não acreditar que o governo Lula
ou qualquer governo supostamente de esquerda eleito nessas urnas burguesas, a gente não pode acreditar que isso vai de fato resolver os problemas, porque é um erro acreditar nisso, né? É um erro com consequências práticas, inclusive, né? Não é um erro teórico, é um erro da gente ver aí o arcabouço fiscal sendo aprovado e a esquerda mal discutindo isso, no geral, né? Na semana em que isso acontece. Então, e nos meses, né, em que estava sendo discutido, né, umas discussões rebaixadíssimas, tudo sendo considerado vitória, de repente não é mais contra o teto de gastos, é contra tal parte do financiamento da educação estar no teto de gastos. Aí vai lá, tira foto aí com o burocrata, com o ministro, com o vice, tira foto aí com quem quer que seja, né, do governo Lula, das muitas figuras ruins que tem, né, nesse governo Lula, inclusive, né, algumas figuras tão ruins que são até do bolsonarismo em alguma medida, ou próximas, ou foram, né. Então, assim, é importante a gente dizer aqui que, mesmo se Lula quisesse, não parece que ele quer, o reformismo sempre vai ter limites que ele não vai ultrapassar. A fome no Brasil não vai acabar no capitalismo. Não vai. A gente é periferia do capitalismo. Ou seja, nós somos países que fomos colônia do capitalismo, né? Colônia de metrópoles, hoje do imperialismo, né? Da fase capitalista que a gente chama de fase imperialista, né? Que se desenvolve aí. Então a gente não pode realmente ficar tendo esse tipo de crença que vai levar a gente à derrota, né? Então é isso. Essa é uma das razões para não confiar nas instituições, mesmo com o Lula eleito, né, que era o sonho de tanta gente achou que esse pesadelo bolsonarista ia acabar, não está acabando, né? Então, vamos refletir aí sobre por que a gente não tem refletido sobre o arcabouço fiscal, né? Por que a gente está tão contido nas críticas? É porque é uma pequena redução de danos que a gente vai acatar criticamente? E será que é uma redução de danos, né? Acho que a gente precisa analisar isso. Então, agora vamos entrar no que eu realmente queria falar, né, desses motivos da última semana, para não acreditar no reformismo, nas escolhas que os reformistas tomam quando estão no poder, né? Falando em não acreditar nas escolhas dos reformistas que estão no poder, a gente poderia citar muitos exemplos ao longo da história, né, de reformismo dando errado, né? Não só massacrando revoluções, por um lado, né, reformismo aí contendo processos revolucionários, né, uma coisa bem de direita, mas que a esquerda, quando está no poder capitalista, também faz, né, mas também a gente podia falar sobre tentativas de reforma que, na verdade, não resultam em reais melhorias para a população. Isso não significa que a gente vai aqui dizer que o primeiro governo do Lula, o segundo governo do Lula, foi tão ruim quanto outro governo, né? Foi pior que outro governo que se tivesse sido eleito o Serra ou o Alckmin, que eram do PSDB naquela época, né? Talvez, né? Se eles tivessem sido eleitos, e provavelmente teria sido ainda pior, né? Teriam sido vários ataques contra a classe trabalhadora. Porém, o governo petista foi eleito, passou ataques, passou reforma da Previdência logo no comecinho do primeiro governo Lula, né? E, e esses ataques vieram junto de um aparelhamento, né? Em alguma medida, aí um aparelhamento da classe trabalhadora, dos mecanismos de luta da classe trabalhadora, né? Dos organismos de luta da classe trabalhadora. Uma subordinação aos acordos por cima, né, ao invés dos acordos construídos pela base, né? Então, acho que a gente precisa ter bastante clareza sobre do que se trata esse governo Lula, né? Do que se trata a gente ter reformistas no poder. O governo Lula, o governo 1, o governo 2, o governo Dilma 1, o governo Dilma 2, o Temer, que aprofundou o estelionato eleitoral do segundo governo Dilma, né, inclusive,
porque aplicou um programa político que foi derrotado nas urnas, né, que era mais o programa do Aécio, né, que foi o programa aplicado no fim, no segundo governo Dilma. Quando a gente discute, então, desses governos, a gente não está nem discutindo de reformas, mas é claro que a gente vai apoiar, né, experiências como o Bolsa Família, né, a gente viu índices sociais aí melhorando significativamente no país, mas definitivamente não foi o suficiente e não criou estruturas sociais que mantivessem esses ganhos, porque no capitalismo isso é impossível, né? Então, tá aí uma das grandes razões, assim, para a gente jogar no lixo a fé que a gente tem nas reformas e nas instituições. É claro que para uma coisa ou outra a gente pode contar com as instituições, talvez uma coisa muito pontual, uma luta importante em algum momento, né? Mas é difícil saber até que ponto, né? E justamente por isso a gente tem que acreditar na mobilização independente da classe trabalhadora, independente desses sindicatos aí aparelhados, esses sindicatos aí com essa estrutura aí da época do Vargas, que copiou estruturas fascistas, né, de funcionamento do sindicato, né? Então a gente precisa. Não estou falando que o sindicato é fascista, né? Uma outra discussão, óbvio, mas o que eu quero dizer é que é uma estrutura ruim de sindicato que a gente tem, né? E que torna mais fácil derrotar essas organizações por dentro, né? Então, o governo Lula sequer foi reformista e tem muita gente defendendo. A gente tem que defender as coisas boas, né, as conquistas, as políticas públicas que mesmo no capitalismo trouxeram uma melhora de vida para a classe trabalhadora, com certeza, né, para a maioria da população, muitas vezes, mas teve muita contradição, né? E dentre essas contradições, teve Lula escolhendo ministros horríveis para o Supremo Tribunal Federal. A gente, durante o governo Lula, por exemplo, passou aí uma lei de drogas em 2005 ou 2006, eu confundi agora, não estou com o ano exato, uma lei de drogas que deixou de ver a quantidade de drogas, né, que os usuários tinham na hora da prisão para prender eles de acordo com o contexto, porque, segundo alguns ingênuos da época, do judiciário da época, né, aparentemente bem intencionados, você tinha que ver o contexto da apreensão da droga, né? Então bastaria aí talvez a polícia dizer, ó, esse cara aí estava cometendo tráfico mesmo com 1 grama de maconha, né? Enquanto aquele outro cara lá, branco do bairro rico, estava com 5 quilos de maconha para consumo pessoal, né? Então, eu acho que é bastante complicado, né, a gente permitir ter normalizado esse tipo de política que na prática aumentou o encarceramento no Brasil, né? O encarceramento racista e também o genocídio da população negra, pobre e periférica, já que existe a guerra às drogas no capitalismo que precisa ser destruída, né? Não vou aqui entrar em muito detalhe, né? Já estou aqui trazendo quase que uma grande retrospectiva tenebrosa do governo Lula, né? Dos primeiros governos Lula, mas para lembrar de um ponto muito importante, né? Que o governo Lula piorou a questão da guerra às drogas, né? Começou a prender muito mais gente, a taxa de mulheres, né, presas em função depois desse novo período aí, né, de legislação sobre drogas, né, do governo Lula, também aumentou bastante, né? Não estou falando que é só um fenômeno do Brasil, né? A guerra às drogas já vem se desenvolvendo há décadas, né? Uma política externa dos Estados Unidos, né? Que começou aí principalmente com o Nixon, né? O governo do presidente, ex-presidente Nixon dos Estados Unidos, lá nos anos 60, 70, né? Começou com alguns governos estaduais lá, depois foi para o governo federal, né? Esse agravamento do combate às drogas, que na verdade é um combate contra pessoas, principalmente pessoas racializadas, pobres, né? Negras, latinas, no caso dos Estados Unidos, negras no geral, no Brasil, né?
enfim, indígenas, pessoas racializadas, né? A guerra às drogas sempre foi um pretexto para aumentar a vigilância, aumentar a repressão, aumentar o poder da polícia, né? Para a polícia cometer ainda mais abuso de autoridade do que sempre cometeu nesse país, né? Então, a gente tem que ser radicalmente contra a criminalização das drogas e também temos que ser a favor, né, da legalização das drogas. Eu particularmente, né, dando a minha opinião aqui, né, não necessariamente pelo canal isso aqui, mas eu acho que todas as drogas deveriam ser legalizadas e deveria ter claro, uma rede de assistência, de apoio, de pesquisa, de saúde, ligada, né, de forma que não fosse uma indústria capitalista vendendo aí qualquer tipo de droga em qualquer esquina, com qualquer regulação, né? Eu não acho que legalizar as drogas vai resolver os problemas. A gente vive no capitalismo, vão dar muitos problemas mesmo com a droga legalizada, né? Tem que ver aí a questão do crime organizado, né? O que vai acontecer com esse monte de crime organizado que se fortaleceu com décadas de guerra às drogas, né? É um problema internacional isso, né? Devido a políticas públicas imperialistas dos Estados Unidos. Então a gente tem uma questão extremamente complicada das drogas para resolver. E nesse contexto de questões complicadas, eu dei essa grande introdução aí do governo Lula para entrar no quê? Primeiro, nessa falta de esperança que a gente tem que ter no reformismo, né? Primeiro, os governos Lula não foram tão bons assim, né? Apesar de, claro, entre governo Lula e PSDB, eu teria defendido o governo Lula de qualquer forma, né? Ou ainda mais Lula e Bolsonaro, um nazista evidente, golpista, cometeu genocídio na pandemia, mesmo sem conseguir fechar o regime, óbvio, né? Que preferia que Lula ganhasse. Agora, não é por qualquer simpatia, realmente, né? Eu acho que a gente tem que ter bastante independência de classe e não se apegar a esses grandes líderes aí que aparecem como salvadores do povo, enquanto o que o Lula faz? Depois de toda essa experiência horrível, depois do Lula, com certeza já ter ouvido muitos debates importantes e de alto nível sobre o tema das drogas, né? Do Lula, de muita gente do petismo. Depois de tudo isso, cadê que eles fizeram uma autocrítica para mudar, né? Esse, essa forma de lidar com os problemas. Aparentemente, no discurso, eles podem fazer, né, algumas mudanças. Mas aí o que o Lula faz? Ele, por exemplo, dentre as muitas nomeações horríveis que o governo Lula fez, né, às vezes, em alguns casos, parece até que o Lula está querendo imitar o Bolsonaro, né, em algumas áreas, de tão ruim que ele está nomeando algumas pessoas, de tão mal que ele está nomeando algumas pessoas, o Lula vai lá e nomeia o Zanin para o STF, que esse é o ponto principal da live, né? Que já está aqui aos 23 minutos, me desculpem, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Zanin, ele foi, né, advogado do Lula e ele nunca foi exatamente um jurista, né, um grande intelectual da área, né? Ele de fato estava aí combatendo uma perseguição política ao Lula, né? Um completo absurdo jurídico, né? Desse regime que surgiu do golpe de 2016, do golpe institucional de 2016, e que prendeu o Lula inconstitucionalmente com a ameaça do alto comando das Forças Armadas no Twitter e tudo, né, naquela época, para que Lula perdesse seus direitos políticos, para que o nazista Bolsonaro ganhasse, né, com uma chapa militar de gente que comemora o golpe de 64, e em que o próprio extremamente o absurdo Sérgio Moro, né, também foi lá fazer, que prendeu o Lula, basicamente, foi lá para o governo Bolsonaro, né, para mostrar que eles não estão nem aí, nem para manter a aparência de alguma dignidade, né. Mas então a gente vê aí o governo Lula tacando pessoas horríveis em algumas áreas. Parece que ele está realmente querendo imitar o Bolsonaro de alguma forma. Ele vai lá e taca o Zanin,
que é um cara que realmente não teve uma bagagem de fato. Ele estava combatendo a Lava Jato, ele estava combatendo arbitrariedades contra o Lula, mas isso não garante que ele é uma pessoa consciente politicamente, né? Ele é um profissional que foi contratado, ele não é alguém de alto nível técnico para ocupar esse tipo de cargo. E as pessoas estavam pensando, bom, ele vai ser progressista pelo menos, né? E não, ele está tomando políticas de direita. O Alexandre de Moraes, às vezes, né, como por exemplo no julgamento aí da questão das drogas, que eu já vou entrar, da legalização, da descriminalização da maconha, aliás, o Alexandre de Moraes, nomeado por Temer, o cara que no governo Alckmin aqui do estado de São Paulo ajudava a reprimir manifestante, né? Esse cara aí que foi cortar pé de maconha lá no Paraguai, né? Vestido que nem um fascista, em outro país cortando pé de maconha, falando em acabar com a maconha na América do Sul. Esse cara do governo Temer, hoje em dia, está aí explicando para a população o quão absurda é essa lei de drogas que a gente tem no Brasil, que na verdade não é uma lei contra drogas, é uma lei contra pretos, pobres, periféricos, contra populações racializadas, é uma lei contra mulheres negras, né? É uma lei aí que ela traz uma série de consequências horríveis para a sociedade. O Alexandre de Moraes estava falando isso, né? Que boa parte da esquerda aí está idolatrando, como se o STF não tivesse participado do golpe de 2016, não tivesse legitimado a prisão inconstitucional do Lula, não passasse ataques o tempo todo também, né? Em meio a alguns lampejos aí de atitudes boas, né? Em alguma medida. Então, assim, se o cara que o Lula acabou de nomear já está indo contra descriminalizar a maconha, né, sem considerar a fundo os argumentos a favor da descriminalização, que não estamos nem falando de legalização, né, que também deveria ser falado. A gente está falando de descriminalização e ele não está trazendo propostas reais para resolver o problema de outras formas também. Então, assim, isso já seria horrível se essa semana o Zanin tivesse se posicionado apenas contra aí a descriminalização da maconha, né? Mas ele cometeu outras atrocidades e ainda vai cometer tantas outras, pelo jeito, né? Então vamos lá. Ele também, tá, dentre as votações dessa semana, ele votou contra equiparar ofensas a LGBTs como injúria racial. Esse seria um mecanismo jurídico, né, de trazer alguma segurança jurídica para a população LGBT, alguma segurança a mais, né, para as populações oprimidas, né, devido a serem LGBTs. Então, seria uma coisa bem interessante, né, desse ponto de vista aí de uma ascensão reacionária que a gente tem no país, inclusive aí com muitos dedos aí de milícias digitais nazistas, né, apoiando frequentemente Bolsonaro e outros políticos de extrema direita, né, que fazem um trabalho sujíssimo na internet. Então, nesse contexto teria sido, né, acredito, uma política progressista, você tentar dar alguma garantia a mais através do poder judiciário, alguma dignidade, alguns direitos humanos, né? Um pouquinho só que seja para essas populações. Mas se quer essa migalha de direitos, né? Que eu particularmente não acho que necessariamente resolveria tanta coisa, mas acho que é necessário votar. Mas nem esses poucos direitos para a população LGBT, o Zanin votou a favor, né?
E sempre vai ter muitas justificativas técnicas para isso, né? Sempre vai ter. Porém, o que foi esse voto na prática, né? Também teve aí outro tema polêmico aí. Ele votou pela prisão aí de homens que roubaram menos de R$ 100, né? Uma pessoa que rouba aí esse tipo de valor, né, frequentemente, ainda mais vendo o contexto em que esses roubos tão frequentemente acontecem, são roubos assim, por necessidade, por algum tipo de necessidade, né? As pessoas às vezes querem dizer, mas a pessoa não estava morrendo de fome naquele instante, desnutrida, então ela não poderia ter roubado. Mas é óbvio que as coisas não funcionam assim, tem muita gente passando necessidade de muitas formas, né? E a gente tem que combater aí o problema da criminalidade com relação a criminosos realmente perigosos, né? E dar aí garantias sociais para que as pessoas não precisem roubar, não precisem se juntar ao crime organizado, por exemplo, né? Não precisem se juntar a milícias, tipo essas muitas milícias aí que tem no Rio de Janeiro, em torno do Bolsonaro e também em Brasília, né? E sei lá onde mais, na Amazônia cada vez mais, né? Também. Então a gente precisaria dar garantias para as pessoas, né? E o Zanin vai lá e faz um voto aí que reacionários e gente de direita no geral deve ter adorado, né? Que é garantir a prisão de quem rouba menos de R$ 100. Outra votação absurda, outro voto absurdo do Zanin foi aí de equiparar, né, fazer as guardas civis metropolitanas virarem órgão de segurança pública, né? Então ele deu mais poder para esse tipo de polícia. No Brasil tem vários tipos de polícia, né, e de guarda, enfim, é uma coisa confusa, tem muita discussão sobre segurança pública a ser feita, né? Mesmo dentro do capitalismo, né? Ainda mais discussões para superar o capitalismo na segurança pública é importante, mas, por exemplo, o fato do Brasil ter uma polícia militar, que é praticamente uma contradição em termos para quem pensa essas questões de segurança no capitalismo, né? Uma polícia militar, até para os padrões capitalistas, não faz sentido. É uma polícia, não à toa, é uma polícia extremamente violenta. Né? As pessoas às vezes colocam como se, mas eles não têm outra opção, tem que agir com violência porque bandido é violento. Isso mostra uma falta de conhecimento histórico de como começaram esses conflitos, como eles escalaram, qual é o papel da instituição em perpetuar a violência, como essas instituições policiais funcionam em outros países em que elas não matam dezenas de milhares de pessoas por ano, né? Em lugares em que a polícia mata não chega nem a centenas de pessoas. Isso deveria ser um exemplo, né? E não polícia que comete chacina e aí chega o governador de São Paulo elogiar a chacina racista, né? Cometida pela polícia. Né, esse tipo de prática aí que já acontece faz séculos no Brasil e que tem que acabar e que não vai acabar sem revolução, né? Então, quer dizer, o assassinato de pessoas negras não vai acabar. Tem época que até o número de chacinas pode diminuir aí por algum acordo aí de algumas facções do crime organizado ou do governo com crime organizado, né? Tem tanta coisa aí, né, que pode influenciar. Mas a gente também teve aí mais essa derrota, né, essa desmoralização enquanto esquerda, vinda do Zanin votando algo problemático aí para dar mais poder de polícia para um poder de revista e abordagem, por exemplo, né? Enfim, para essas polícias, para a Guarda Civil Metropolitana. Então, absurdo, porém, né? Nesse caso aqui, a pauta, aliás, porém não, né? Inclusive, essa pauta venceu no STF, né? O Supremo Tribunal Federal, ele de fato aprovou essa votação aí, na sexta-feira, que foi votado. Então, quais são as próximas votações, né? Eu já vou comentar aí
questão da descriminalização da maconha, melhor. Não, se bem que eu já comentei bastante, né? Já me aprofundei bastante para um programa. Então é isso. Os próximas votações aí vão ser marco temporal, né? Aborto em algum momento também, legalização do aborto, ou que casos de aborto são legalizados ou não são legalizados, né? Que o marco temporal a gente já vai discutir, né? Mas o aborto é completamente inaceitável que o aborto não seja legalizado pelo capitalismo, né? O capitalismo é a cada dia ainda mais genocida só nessa questão aí de impedir que o aborto seja legalizado, né? Porque todo dia tem mulher morrendo, abortando, mulher que já tem uma vida constituída, né? Ou pessoas com útero no geral, né? No geral, mulheres, mulheres cis, enfim. Pessoas aí que já têm toda uma vida, né? Que vão lá e às vezes não morrem abortando, mas ficam com sequela, com trauma, com sequela física muitas vezes, né? Também devido às condições em que o aborto precisa ser feito na clandestinidade, né? Então, uma política terrorista, né? De controle da população, de controle moral das pessoas, né? Uma pauta aí que é basicamente um fundamentalismo religioso que é usado como legislação em boa parte do capitalismo, né? Esse crime aí contra pessoas que têm a capacidade aí de gestar, de parir, né? No geral, mulheres. Então, vamos ver aí qual vai ser o voto do Zanin nessa questão, né? Particularmente aqui, a gente defende aborto 100% legal, seguro, gratuito, né? Não tem que ser só em caso de estupro, né? Ou de alguma situação mais extrema assim, né? Como no caso das crianças aí que tinham que abortar até pela vida delas, enquanto a ex-ministra terrorista, né, Damares, ficava induzindo a seita bolsonarista para impedir, né, o aborto dessa menina, que o para intimidar, né, os profissionais que fossem abortar essa menina, né, essa essa atitude asquerosa, né, inaceitável, criminosa, né, que deveria ser crime, né, mesmo para os padrões capitalistas, mas não é, né, porque aqui é Brasil, vale tudo, né. Então, é isso. Sobre o aborto, vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver qual vai ser o voto do Zanin. Quem sabe o Zanin, nessa pauta aí, faça um voto que seja a exceção, que confirme a regra, que ele é um péssimo ministro do STF, né? Vamos ver. Então, acho que a gente precisa até comentar um pouquinho também sobre uma coisa que, outro dos pontos, né, que o Zanin votou contra, que aí a gente já vai ligando com a questão do marco temporal, que é o seguinte: o Zanin votou contra o reconhecimento da ADPF 1059, que é relacionada aí à violência policial contra Guaranis Kaiowá no Mato Grosso do Sul, né? Esse voto aí é o seguinte: a Articulação dos Povos Indígenas, a PIB, ela solicitou a investigação da atuação da Polícia Militar em conflitos entre indígenas e fazendeiros, né? Também a Defensoria Pública da União, a DPU, ressaltou o padrão de comportamento estatal de violência contra essas populações, o que não é novidade, né? O que acontece faz 5 séculos nessas terras roubadas de povos indígenas, né? Então, a gente tem aí essa APDF aí que estava vindo em defesa de povos indígenas e adivinha quem votou contra, né, o reconhecimento de uma investigação, de um aprofundamento do debate, etc., contra os povos indígenas, contra a violência cometida até pelo Estado contra povos indígenas? Quem votou contra? Sim, foi o Zanin que votou contra, junto do Nuno Marques, do André Mendonça. Olha que time maravilhoso, né, do STF para você votar junto deles, né?
Então, extremamente inaceitável essa votação, né? E eu acho que ela mais uma das razões só dessa semana para a gente mostrar que não tem como ter esperança no reformismo, porque o Lula vai lá, se elege, tá com o advogado dele lá, o advogado que o Lula muito provavelmente conhece muito bem, e o cara vai lá e tem esses posicionamentos. É sério que a gente tem que confiar nessa turma para qualquer coisa? O cara pega a maior instituição judiciária do país e tá com o cara com esse nível de preparo absurdo, só se for um preparo de direita, né? Para entrar no STF. Então, é isso. Vamos entrar agora um pouquinho na questão do marco temporal, né? Já que a gente falou por último aí da questão indígena no STF. O marco temporal vai ser, de novo, aí, analisado no STF no dia 30 de agosto. Eu queria só comentar, né, que a cada vez que ficam prolongando esse absurdo no marco temporal, que a gente já comentou aqui no Litalks com um episódio específico para isso, né, para esse tema e outros tantos episódios que a gente comentou, marco temporal, só resumindo, é uma tese política jurídica, né, absurda, de que povos indígenas só deveriam ter direito às terras que ocupavam até a época que a Constituição de 88 saiu, né, foi promulgada. Então, assim, essa tese jurídica é muito problemática de inúmeras formas, é extremamente errada, né? Ela tem, não vou entrar aqui nos detalhes, mas é isso, o STF fica prorrogando. E eu queria dizer que é o seguinte, a gente já tem 1000 problemas aí na política para combater. Quando o STF fica prorrogando uma pauta dessa, né, que os poderosos aí, essa bancada ruralista gigante do Congresso, esse agronegócio terrorista, que é o agronegócio brasileiro, né, que aqui a gente está falando dos grandes latifundiários aí, muitos deles de séculos, né, que são realmente terroristas, né, invasores de terras, né, diferentemente do MST, que ocupa, inclusive, para cumprir função social, cumprir coisa da Constituição, né, dos poucos aspectos bons da nossa Constituição capitalista, o MST tenta cumprir, enquanto o agronegócio invade, né, terras indígenas, por exemplo, terras quilombolas, áreas de preservação, e, enfim, cada vez que é prorrogado esse tipo de votação, a gente mantém a legitimidade de um debate que não devia existir, ainda mais com a gravidade da questão indígena, quilombola, dessas questões sociais, né, envolvidas e da questão ambiental também. A gente não pode dar margem para que a sociedade normalize o debate de que tem que sim facilitar a grilagem, roubar a terra de indígenas, né? Que tem que, enfim. Então, acho que é importante a gente dizer isso também sobre esses adiamentos desses julgamentos importantes do STF, né? Assim como o adiamento do julgamento da maconha mantém aí, da descriminalização da maconha, mantém aí boa parte do financiamento terrorista de Estado, que é a guerra às drogas, cujas balas perdidas, né, quase sempre acham aí corpos negros, pobres, periféricos, né, que aumentam aí as taxas de pessoas presas no Brasil, nesse país em que nas prisões as pessoas são cooptadas, né, para o crime organizado, muitas vezes, e por aí vai, né. Então, muitas pessoas aí completamente inocentes, ou mesmo se forem culpadas, né, vamos dizer assim, entre aspas, culpadas de ser um aviãozinho, né, muitas pessoas aí, acho que da última vez que eu vi, não lembro quanto tempo faz, eram uns 40% aí da população carcerária, mais de 30% aí presos sem sequer julgamento, né, ainda mais essas prisões degradantes do Brasil, né, que no governo Bolsonaro aí cheio de acusação aí, né, de tortura, inclusive com talvez a consciência do ministro Sérgio Moro, do super-ministro Sérgio Moro, né, aí em prisões do Pará e do Ceará, se eu não me engano, especificamente. Então, a cada vez que o STF fica adiando esse tipo de julgamento, a gente vai normalizando na sociedade
esse tipo de discurso, né? Acho que é uma coisa aí que não dá para escapar das nossas instituições. Não parece que dá para escapar, né? Se desse para escapar, eles já teriam votado contra esse absurdo, mas não, né? Temos que aí ouvir. E vamos ver aí o que o Zanin vai votar com relação ao marco temporal, né? Vamos ver qual vai ser o veja bem que ele vai levantar aí para defender latifundiário que paga milícia nazista, que paga crime organizado nazista, garimpeiro aí, né? Que fomenta desemprego na região norte aí, por exemplo, para ter mais jagunço aí para assassinar indígenas e destruir o meio ambiente, cometer ecocídio e condenar o futuro de toda a humanidade, né? Vamos ver aí qual vai ser o voto do Zanin nessa questão pouco relevante, né, para ele, pelo jeito, que é o marco temporal. E então a gente, né, tem que tentar fortalecer as lutas, né, para enterrar esses tipos de ataque de vez, e não vai ser nas instituições que a gente vai fazer isso. Talvez com muita pressão na rua, com greve geral, né, com mecanismos de luta históricos aí, com revolução principalmente, né, mas enquanto ela não chega com construção de lutas, quem sabe a gente consiga pressionar para que nenhum parlamentar tenha coragem de falar a favor do marco temporal, né? Porque vamos tentar fazer as pessoas elevarem o nível de consciência sobre isso, né? Aqui no canal a gente tem conteúdos que podem ajudar, mas tem aí, vamos fazer pesquisas boas aí para conseguir melhorar o nível do debate na população para as pessoas entenderem a ligação entre os problemas, né? O Brasil, por exemplo, tem 6 biomas aí que precisam ser protegidos, não é só o bioma da Amazônia, né, que precisa de proteção, muito pelo contrário, né, a Amazônia aí, junto de outros biomas, garantem, por exemplo, aí as condições de que o nosso continente, a região que eu moro, São Paulo, por exemplo, não seja um deserto, né, então vamos ter consciência sobre os debates ambientais. Ainda mais que a cada dia aí está batendo um novo recorde de alguma questão climática, de temperatura, maior temperatura do mês, não sei quanto tempo lá, né? Que tem até. Eu vi um cara da NASA muito otimista, falando que esse último mês aí parece que foi o mais quente dos últimos tempos e provavelmente vai ser o mês mais quente dos próximos séculos e milênios, né? Muito curioso o cara da NASA falando isso como se o capitalismo não estivesse agravando o colapso climático ambiental, né? O aquecimento global, as mudanças climáticas, né? Como se a gente não fosse bater esse recorde provavelmente em menos de 10 anos, né? E ao piorar isso ao longo das próximas décadas, né? Curioso esse otimismo aí de cientistas poderosos, né, sobre a questão ambiental, cheio desses otimismos aí que está levando a gente para catástrofe, né? Parece que o princípio da precaução não existe no capitalismo, né? Os caras pegam lá os estudos sobre aquecimento global, falam, pode esquentar de 2 a 8 graus. Bom, vamos colocar todas as nossas políticas partindo do pressuposto de que vai esquentar no máximo 3 graus, e não se fala mais nisso, né? Vamos fingir que tá tudo bem, vamos fingir que não tem como a gente errar, né? Essa lógica de aposta aí, né, que burguês parece que colocou na cabeça das pessoas, as pessoas querem discutir questão ambiental sem entender nada e ficam aí apostando, não vai dar nada, continua desmatamento, continua matando indígena, continua fazendo isso aí para vamos ver onde que vai dar, né? Parece que é essa a lógica que domina a cabeça das pessoas, como se as pessoas tivessem não tivessem que trabalhar para sobreviver, né? Como se fossem burgueses para sobreviver bem, com dignidade, né? E burgueses, no caso, que vão ser quem menos vai pagar, provavelmente, as consequências aí do aquecimento global que eles mesmos causam, junto de seus governos que eles financiam, né, de seus lobbies, etc. Mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Não só pode ter revolução, como vai saber aí se um burguês vai morrer na próxima onda de calor aí, né? Às vezes até uma coisa boa dessas pode acontecer. Imagina um grande magnata do petróleo aí morre aí em decorrência do aquecimento global, seria uma ironia maravilhosa. Pena que infelizmente quem costuma morrer nessas catástrofes é preto, pobre, né? Gente cuja vida aparentemente vale menos no capitalismo, né? Devido justamente a esses poderosos aí que ficam
negligenciando a questão ambiental, como se fosse provado que inferno não existe, né? Então, queria também aproveitar que a gente está falando da questão ambiental, do marco temporal, né? Para dizer aí que o Ricardo Salles, ex-ministro do ecocídio do Bolsonaro, né? Ministro do Meio Ambiente, né? Responsável aí por tanta catástrofe ambiental, tanto aumento da destruição ambiental, tanta tentativa de aparelhamento de órgãos para impedir, né, e desmonte de órgãos para impedir que a população, que a humanidade tivesse acesso a estudos, a informações sobre a destruição ambiental cometida nesses governos, né? Ricardo Salles, esse terrorista aí, né, esse verdadeiro genocida, né, que aí que se não é tecnicamente genocida para os padrões capitalistas que vão ver daqui a quantas décadas vão normalizar chamar esse genocida de genocida, né? Vamos ver quando que vão permitir falar o óbvio, né, juridicamente, inclusive. Mas esse cara aí, suspeito de genocídio, né, que povos indígenas em peso chamam de genocida, e com razão, né, inclusive, é bastante óbvio para qualquer pessoa minimamente informada em ciências, em questões sociais, da natureza, né. Enfim, esse cara devia, no mínimo, ter uma ordem de restrição para não se aproximar de povos indígenas, mas ele foi lá invadir, né, a terra indígena Barra Velha, na Bahia, que na verdade são as vítimas do genocídio dele, tendo que ir lá falar para ele que não, ele não pode entrar na terra, e ainda ouvir que não, tem que entrar porque é terra pública, ou que não sei o quê. Qual que é a desculpa para um cara que cometeu genocídio contra populações ir lá tentar invadir a terra, né, escoltado pela polícia? Isso só prova que o Estado é podre, que a polícia é podre, é uma instituição podre do capitalismo, né? Porque, então, esse multicriminoso, no mínimo suspeito de genocídio contra indígenas, esse cara vai lá numa boa, tentar invadir aí coisa do MST, tentar invadir, criar os factoides dele para ser compartilhado nessas redes sociais entupidas de nazista, né? E não por acaso, inclusive, nunca foi, meu Deus, que grande segredo que Bolsonaro é apoiado por nazista. Hoje em dia a gente tem cada vez mais evidência disso, né? Curioso como só poderoso de direita nunca conseguiu dar 5 minutos de Google para ver essa obviedade, né? E aí eles ficam fingindo aí que tá tudo bem. Então, é isso, né? Entupido de nazista no governo Bolsonaro, Ricardo Salles aí colaborando com o genocídio, com o ecocídio, e vai lá tentar impor moral, gerar um factoide aí, né, para as redes sociais que fazem lavagem cerebral nazista em boa parte da população brasileira, né, que ficam normalizando o Bolsonaro como se ele fosse gente, né, como se ele fosse alguém que tem moral aí de primeiro não tá preso, né? O cara sequer tá preso. O capitalismo é tão eficiente, né, que o Bolsonaro sequer tá preso, né? Tem gente aí que não vai entender, que vai achar extremismo da minha parte, né? Porque realmente o nível do debate público está tão rebaixado que a gente tem que falar que Bolsonaro é criminoso, e a gente tem ainda que defender esse argumento como se não fosse óbvio o suficiente, né? Também para uma população aí que foi vítima da lavagem cerebral do verme Olavo de Carvalho, que felizmente morreu, né? Isso não surpreende nada, né? O verme nazista Olavo, né? Então, as pessoas aí também não entendem o que é nazismo, as implicações desse conceito, né? Não sabem que dentro disso está contido alguém que é racista, que quer uma ditadura reacionária, grupos com relação com milícias, paramilitares, né? Grupos aí que apostam a vida das pessoas, né? Assim como os nazistas históricos mandaram uma porrada de gente que eles fizeram de otário, apoiaram eles morrer na Segunda Guerra Mundial, né? Basicamente isso que o Bolsonaro fez, não à toa, no genocídio que ele cometeu na pandemia, né? Acredito eu que a maior parte das vítimas aí, entre os eleitores do Lula e do Bolsonaro, certamente devem ter sido do Bolsonaro, né? Acho que não precisa nem verificar a estatística para saber disso, né? Devido às
ótimas recomendações de saúde, né, do genocida Bolsonaro para o gado dele, né? Então, mas boa parte da população, infelizmente, está numa bolha, né, de obscurantismo que impede essas pessoas de verem. E às vezes, se elas veem, elas não acham tão grave, né, porque estão tão dessensibilizadas, né, que acham que não é com elas mesmo, acham que os ecocídios do Bolsonaro e do Salles, na próxima vez que assassinarem alguém da família deles, alguém próximo, assassinarem essas mesmas pessoas, né, numa próxima onda de calor, num evento climático extremo, essa galera aí vai ainda vai achar que não tem a ver com Bolsonaro, né? Vai tentar justificar até o fim, né? Não importa o quanto essas pessoas se deem mal muitas vezes. Infelizmente a lavagem cerebral aí é forte, né? Sorte que existe a possibilidade da revolução, né? Para fazer um acerto de contas aí, né? Com os poderosos. Nunca se esqueçam aí que mesmo um dos maiores revolucionários da história, Lenin, não conseguia prever, né, que ia acontecer a Revolução Russa em poucos meses, né? Então fica aí o desespero e o pesadelo eterno aí para a burguesia e para os capachos dela, né? É... Eu... E... e é isso, gente. Eu acho que a questão ambiental é extremamente grave. A gente tem que ter metas realistas de redução, né, dos problemas ambientais que estamos gerando. A gente precisa conseguir reduzir a destruição ambiental, a poluição e uma série de problemas que não vão ser resolvidos no capitalismo. A gente precisa construir a revolução, se organizar politicamente. Não adianta votar na urna burguesa a cada 2, 4 anos. Isso não resolve. Então, se você é reformista e viu esse episódio, espero que com as poucas evidências, poucos argumentos, né, poucos pensamentos que eu trouxe aqui, espero que você comece a refletir com bastante seriedade a importância de construir a revolução, de não esperar o pior acontecer. O pior já está acontecendo. Lula eleito está uma catástrofe. Não é porque está melhorando uma coisa aqui ou ali, claro, vai achar que ia ser pior que o governo Bolsonaro. Aí é difícil também, né? É bastante difícil. Isso não significa aí que no Pará, lá no encontro lá do meio ambiente, o Lula tenha firmado bons acordos. O Lula está aí querendo, normalizando no debate público, enquanto uma figura supostamente de esquerda, né? O Lula está normalizando aí que a gente possa pegar petróleo na Amazônia. Né? Sempre vai ter muito argumento técnico para a barbárie, sempre vai ter, né? Sempre vão achar desculpas, pretextos, né? Mas a gente tem que conseguir se politizar, se conscientizar, elevar o nível do debate público e conseguir trazer as pessoas para a realidade, sejam elas de esquerda ou não. A revolução é necessária. E mais, revoluções elas estouram, elas acontecem, né? Não é uma coisa que a gente tem que construir a revolução passo por passo e a gente vai marcar tudo certinho. Não, a revolução, quando você vê, estoura uma situação revolucionária. É assim que revoluções acontecem, né? Essa é a história das revoluções. Então a gente tem que se preparar para conseguir não deixar a direita tomar a frente no processo revolucionário. As pessoas aí que nos últimos anos ficaram muito felizes com a experiência do Chile, muito otimistas, elas estavam pensando o quê? Que uma constituinte no capitalismo vai bastar para você conseguir, de fato, trazer o um mínimo de justiça social para um país da periferia do capitalismo? Claro que algumas conquistas podem vir com uma constituinte, não estou falando, vamos ser totalmente contra, não é isso. Mas as pessoas têm uma fé nas instituições, uma fé da revolta na rua pela revolta. E isso não é revolução, é por isso que a nova constituinte do Chile, por exemplo, ela não foi aprovada pela mesma população que incendiou o Chile em 2019, 2020. É o mesmo país. A população não apoiou essa nova Constituição, com alguns detalhes melhores que nem era tão melhor assim, vídeo o governo aí reformista do Boric. Falando no próprio Chile, né, da história do reformismo no Chile,
Salvador Allende, aí, que muita gente considera um grande socialista, ele estava barrando o processo revolucionário chileno. Mandou desarmar trabalhador em fábrica, em favela. Não sei se tem favela no Chile esse termo, enfim, mas vocês entenderam, né? Os reformistas são grandes traidores de revoluções, né? E portanto, eles são a ala esquerda da manutenção do capitalismo. Então, a gente tem que ter muita clareza que porque eu falei do Allende no Chile, né? Esse, entre aspas, socialista democrático. Porque ele tomou um golpe de Estado sanguinário. Ele morreu no golpe de Estado de 11 de setembro de 1973. Ele morreu no golpe, um presidente, né? Num golpe aí cercado no palácio pelos militares. Isso porque ele estava contendo a revolução, mesmo que fizesse realmente umas reformas mesmo, né? Necessárias, algumas coisas assim que ele não estava conseguindo conter e canalizava para a via institucional. Mas é por isso, né? A gente precisa ter bastante clareza dos limites do capitalismo. A gente pode até lutar por uma reforma, ajudar a classe trabalhadora a ter mais dignidade de vida com uma pauta específica, mas a gente tem que sempre buscar ir além e sempre mostrar que não adianta a gente apoiar o Lula incondicionalmente, né? A gente precisa conseguir dar uma alternativa independente, classista, né? Da luta de classes e com posicionamento a favor da classe trabalhadora e não a favor da burguesia, porque a favor da burguesia a gente já tem todas as instituições, todos os poderosos, todos os bilionários, multimilionários, né? A enorme maioria dos milionários, boa parte da classe trabalhadora aí que nem é milionária, mas trabalha a favor dos mais poderosos aí, né? Nas instituições de repressão, como a polícia ou a justiça burguesa, né? E com várias nuances aí a serem disputadas, a serem pensadas, porém a gente não pode continuar tendo essa fé. A gente tem cada vez menos tempo. O capitalismo está ficando extremamente perigoso. De várias formas, sempre foi. Ele está criando mais ferramentas, mecanismos de poder dar errado. E o colapso climático ambiental é uma das coisas mais importantes. Então, as manifestações, as mobilizações que tiverem nos próximos dias contra o marco temporal, por exemplo, devia ter mobilização também contra o arcabouço fiscal junto, deveria ter todo tipo de mobilização aí, né? A gente tem que apoiar, mas não basta isso, a gente precisa se organizar politicamente e fazer a revolução, né? E a gente precisa também entrar em debates sérios, teóricos, né? E um dos debates aí muito polêmicos aí que nós do Mesa de Debates cobrimos justamente o debate com relação a trotskismo. Essa semana foram 83 anos do assassinato de Leon Trotsky, né? E no dia 20 de agosto, né, ele sofreu um atentado, 21 ele veio a morrer, e a gente precisa então conseguir dar conta de mostrar que não é um detalhe a gente discutir trotskismo contra stalinismo, né? Existe muita coisa da história da classe trabalhadora que é distorcida por boa parte da esquerda, inclusive, né? Que ajuda a gente a analisar a realidade melhor e a intervir melhor na realidade, né? Então, a gente do canal Mesa de Debates também cobriu aí esse evento em São Paulo aí, segundo encontro internacional Leon Trotsky, e quem quiser pode procurar no canal os vídeos mais recentes. E vamos lá, vamos estudar a teoria, vamos nos organizar politicamente, quem puder se organizar, tiver né, podendo, de fato. Vamos construir, debater as ideias, disputar as ideias na população, porque a maioria da população precisa da revolução, mesmo que não saiba, né? Então, é isso, gente. Eu espero realmente que vocês consigam
elevar o nível de consciência de classe da sociedade, vamos todo mundo junto aí construir a revolução que tem que ser global, a gente tem que destruir o capitalismo, né? E falando aqui de revolução literal, né? E tem que ser uma revolução que radicalize a democracia, né? Os mecanismos democráticos, como por exemplo a Revolução Russa com os sovietes, os conselhos de operários, trabalhadores, soldados, né? A gente tem que, de fato, construir mecanismos aí populares para ajudar a população a encontrar saídas científicas, inclusive, para os problemas dela, né? Então, já que isso não vai acontecer no capitalismo, espero que vocês consigam aí ir se convencendo aí da importância da revolução e de se organizarem politicamente para isso. Então, vamos lá, gente. Estão acabando aqui mais esse Uli Talks. Contribuam com a gente se vocês puderem. A gente é uma mídia independente de esquerda. A gente precisa bastante aí de engajamento. Se vocês puderem, por favor, compartilhar os vídeos, analisar, ver, dar like, sininho, fazer contribuição financeira. A gente agradece. A gente está aí com uma programação bem legal aí também para as próximas semanas. E quanto mais a gente conseguir capitalizar o nosso canal para de fato concorrer com outras mídias aí, a maioria das mídias na internet são de direita, né, que falam de política, ou são de esquerda mais pequenas e muitas vezes não tem um conteúdo muito bom, né? Inclusive tem várias mídias problemáticas, não estamos falando que somos a melhor mídia do mundo, mas tem gente aí que fala desinformação também, que fala algumas coisas bem problemáticas. Então vamos tentar construir aí o apoio a quem está tentando ajudar a construir um mundo melhor. Então o nosso Pix é 38570 280. Esse é o CPF, né? O Pix que a gente tem por enquanto, para quem quiser colaborar com a gente por aí. E a gente também tem outra forma de colaboração financeira, que é o Padrim. Padrim com M no final, né? .com.br/podcast Mesa de Debates. Bom, muito obrigado. Espero que quem de fato assistir essa live até o final e que acredita que votar no Lula é uma boa alternativa, ou que votar no Bolsonaro é uma boa alternativa, que acreditar nas urnas burguesas, nas instituições é uma boa solução, quem acreditar nisso, espero que esteja pelo menos mais perto de se convencer da necessidade da revolução ao final desse longo Uli Talks aqui. Muito obrigado e até a próxima. Acompanhe a programação do nosso canal e é nóis.